Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa disciplina de noções de contabilidade. Hoje estudaremos a unidade 2, tá? Os conteúdos da unidade 2 do nosso roteiro. Então, vamos lá aprender o conteúdo. Novamente, tá? Só para lembrá-los aí, meu nome é Rucilane. Tenho certeza que vocês já sabem, inclusive, escrever esse nome lindo, não? Então, vamos lá ver quais são os conteúdos. Estudaremos na unidade 2 o patrimônio, né, sua composição, sendo o conceito de bens, direitos e obrigações. Veremos a representação gráfica do patrimônio, a equação patrimonial e a situação líquida do patrimônio, bem como a função econômica da contabilidade e alguns conceitos que a gente julga importantes. Tranquilo? Belezinha? Outra coisa, tá? Ressalto que nosso vídeo será dividido em 2 blocos, ou seja, inicialmente vamos estudar aqui os bens, direitos e obrigações e a equação patrimonial, e num segundo momento estudaremos a situação líquida do patrimônio e a função econômica da contabilidade. Certinho, certinho? Então, como eu já havia dito, nesse primeiro momento, vamos ver o quê? A composição do patrimônio, que é composto pelo bens, direitos e obrigações, e a equação patrimonial. Então, vamos começar aqui falando sobre a composição patrimonial. Antes de tudo, nós vamos abordar aqui o conceito de patrimônio, né? Olha aqui, o objeto é o patrimônio de uma entidade. Tá? Lembra do objeto de estudo de uma entidade? Qual é o objeto de estudo da contabilidade? É o quê? O patrimônio, tá? E ele é definido como um conjunto de bens, direitos e de obrigações com terceiros, pertencente a uma pessoa física, ou a um conjunto de pessoas, ou a uma sociedade ou instituição de qualquer natureza. Lembrando que também independe de lucro, tá? Ou seja, pode ser entidades com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Então, vamos estudar cada um desses elementos. Antes disso, vamos só aqui estudar um pouco da representação gráfica do patrimônio, tá? Digamos aqui uma introduçãozinha do que vocês podem ver lá no balanço patrimonial. Digamos que esse aqui é um balanço patrimonial, tá? Esse aqui vocês já estão internalizando o assunto aí. O balanço patrimonial ele é dividido pelo ativo e pelo passivo e patrimônio líquido, tá? Dentro do ativo, nós temos os bens e direitos da entidade. O ativo, ele é o lado positivo, tá? São as contas positivas, chamadas de contas devedoras. Professor, mas ser conta devedora, como é que é positivo? Não se preocupe, que a gente vai tirar esse pensamento aí que você tem que débito é ruim, crédito é bom, e não é nada disso. Mas vai chegar essa hora de explicar essa diferença, tá? Mas, por enquanto, saiba que as contas devedoras são as contas positivas e as contas credoras são as contas negativas, tá? As contas credoras, elas estão aqui do lado direito e as contas devedoras estão aqui no lado esquerdo do meu balanço patrimonial, tá? Aqui são as contas positivas e as contas negativas. Então, nas contas negativas, estamos no passivo, que são as obrigações com terceiros. E temos o PL também, tá? Que já são as obrigações com os próprios sócios da empresa. Ok, então aqui a gente já conseguiu visualizar a representação gráfica do patrimônio. Então, vamos agora estudar o significado, né, o conceito de cada um desses elementos, tá? Começando por bens. O que são bens? Bens são coisas capazes de satisfazer necessidades humanas suscetíveis de avaliação monetária. Isso aqui vem lá do Código Civil, não é isso? Mas vamos entender uma forma mais fácil, seria o quê?
Ou seja, são todos aqueles elementos, tá, que podem ser avaliados monetariamente, e esses elementos podem ser o quê? Destinados tanto ao uso, ao seu uso quanto à troca ou venda, tá? Então, todos esses elementos que são os bens, eles têm que ser avaliados monetariamente, tá? Esses bens, eles são divididos em quê? São divididos tanto tangíveis e intangíveis, imóveis e imóveis. Vamos lá, o que seria os bens tangíveis? Os bens tangíveis são aqueles que são corpóreos, ou seja, aqueles que a gente consegue, de uma forma, né, mais... Vamos explicar aqui de uma forma mais direta, que a gente pode pegar. Aqueles tangíveis são corpóreos, que a gente consegue pegar. Pensa, peguei naquele bem, opa, é tangível. Vamos a essa forma mais simplória aí. Então, quais seriam os bens tangíveis aqui? Aqui o exemplo mesmo eu coloquei. Olha, pode ser um imóvel, não é isso? Pode ser um carro, ou seja, um veículo. Pode ser os bens maquinários, né, as máquinas. Pode ser os móveis e utensílios. Então, todos esses, caixa que seria em espécie, todos esses são considerados bens tangíveis. E quais seriam os intangíveis? Os intangíveis são aqueles incorpóreos, aqueles que eu não consigo pegar, né? Ter o tato ali. Então, quais seriam esses intangíveis? Os intangíveis temos as patentes, as empresas, as marcas, né? Todas essas são incluídas como os bens intangíveis, ok? E qual a diferença dos bens móveis e imóveis? Os bens móveis são aqueles que podem ser removidos por si só, ou seja, né, por si próprios, ou por outras pessoas, animais, máquinas, equipamentos, estoques, mercadoria, dentre outros. Então, os bens móveis, eles podem ser carregados, podem ser removidos, tanto por si próprio como por terceiro. Terceiro, outra pessoa pode pegar aquele imóvel. Então, qual seria esse? Por exemplo, a máquina. A máquina consegue, não é isso? A gente consegue tirar a máquina de um lugarzinho, levar para outro lugar. Os equipamentos, como eu já falei, os estoques. Estoques eu consigo pegar? Sim, consigo pegar de um lugar para o outro. E os animais? Mas professora, animais são bens? Sim, gente, os animais, né, são bens. Pensa lá, aquele povo que tem aquele monte de gado lá, aquilo aí é um bem para ele. E os animais são considerados bem móveis, ou seja, eles ou podem se locomover por si só, ou eu, como proprietário dos animais, posso pegá-los e levá-los para outro lugar. E os imóveis? Os imóveis já são diferentes, tá? Os imóveis são aqueles que são vinculados ao solo, ou seja, que não podem ser retirados sem uma destruição ou danos. Nos exemplos aí temos edifícios, tá? Aqui, ó, uma casa, por exemplo, as construções, as árvores, os terrenos. Então, esses terrenos não conseguem ser removidos, né? Assim, de uma forma, eles são vinculados ao solo. Por isso, são considerados como bens imóveis, tá? Então, vamos lá. O que seriam os bens? Os bens são aqueles elementos que podem ser avaliados monetariamente, tá? Podendo ser tanto destinados a uso, troca ou venda, e eles são divididos lá em duas espécies, os tangíveis e intangíveis, e os móveis e imóveis. Vamos lá, então. Agora, um exemplo aqui. Temos a companhia Cachumbita aqui, não é isso? Ele nos traz alguns bens. Trouxe aqui uns valores. Bens, né? O edifício, no valor de 150 mil, móveis e utensílios, valor de 95 mil, veículos, 105, máquinas, 350, terrenos, cadê? 1.050 e marcas e patentes, 140. Isso aqui pode ser em milhares também, tá, gente? Geralmente a contabilidade também lança os valores aqui e coloca lá como se fosse milhares. Então, aqui 150 mil, 95 mil, por exemplo. Ok, e se a gente fosse analisar aqui para ver quais desses são tangíveis, intangíveis, móveis e imóveis? Me diga aí. Edifício, segundo os conceitos que nós abordamos agora, ele seria o quê? Tangível ou intangível? Seria tangível, né? Móvel ou imóvel? Imóvel, ele não pode simplesmente ser
movido de um canto para outro, ou ele mesmo, né, se mudar assim, ou eu ir lá, calma aí, vou pegar meu edifício agora daqui e vou jogar ali. Não, né? Móveis e utensílios, ele é o quê? Tangível, ou seja, palpável, e é móvel, né? Ele pode ser movido de um lado para o outro. Veículo, tangível e móvel. As máquinas, mesma coisa, tangível e móvel. E os terrenos? Opa, já sabemos. Os terrenos são tangíveis e imóvel. Agora, acredita que marcas e patentes, elas são intangíveis e são móveis, são consideradas como bens móveis. Então, vamos ver se é isso mesmo. Aqui, ó, vem explicando, tá? Aqui já foi, na próxima tabela, já foi dividido aqui. Quais são os bens tangíveis? Olha aqui, ó. Temos edifício, móveis, veículos, máquinas, terrenos. Intangíveis, marcas e patentes. Bens móveis, móveis e utensílios, veículos, máquinas e marcas e patentes. E os imóveis, temos o edifício e o terreno. E aqui tem um total. Total de bens móveis, 690, segundo esse valor aqui. Total de imóveis, 1.200. E aqui, total de tangíveis, 1.750. Total de intangíveis, 140. A soma, 1.890, né? Que tem que bater aqui a soma do total. Então, vamos agora estudar sobre direitos. E esse valor aqui, vocês guardem, tá? Que depois a gente vai colocar eles na equação patrimonial. Então, ó, decore aqui os bens, nós temos o valor de 1.890. O que seriam os direitos, né? Os direitos são valores que as empresas têm para receber de terceiros em curto ou longo prazo. Ou seja, um exemplo aí temos a duplicata a receber. Né? Digamos que eu sou a empresa e você chega lá, vim comprar aqui uma blusinha. Ah, tranquilo, então vamos lá. Ai, mas é que eu tô sem dinheiro aqui no momento. Não, você pode passar no cartão. Não, mas meu também, não foi aprovado no meu cartão. Ok, então eu vou emitir uma duplicata para você. Aquele famoso carnezinho lá. Ok, então a partir do momento que ela vai emitir para você, você vai assinar tudo e ela vai ter aquela duplicata a receber. Ou seja, vai esperar que dividiu lá, por exemplo, por 3 meses. Então, vai esperar que cada 3 meses, né, você vai lá e pague aquela duplicata. Então, isso é um exemplo, tá? De direito. Ela tem um direito com você, um direito de receber aquele valor que você está devendo. Isso eu como empresa, tá? Digamos a minha empresa. Temos também aqui aluguéis a receber, mesma coisa, né? Eu tenho o meu imóvel e eu alugo para você. Então, você vai você vai morar lá naquele aluguel e durante outro mês você vem e me paga. Ou seja, eu tenho um aluguel a receber por ter alugado meu imóvel para você. Tributos a recuperar também. Isso aqui a gente vai explicar mais na frente a diferença. Mas o que você tem que saber aqui, ó? Olha uma dica. Sempre, tudo, direitos, tudo tiver, quase tudo, Rucilânia receber, direito. Rucilânia recuperar, direito. Então, presta atenção aqui, ó, nessas nomenclaturas, tá? O a receber e a recuperar. Então, vamos agora. Lembrando também, gente, que bens mais direitos, eles compõem lá o total do meu ativo. Já falamos que no ativo são os valores positivos, tá? E é no ativo que são a aplicação de recursos, ou seja, onde geralmente é investido o dinheiro. Temos lá, por exemplo, no ativo, aqui, lembra que a gente falou que aqui é o ativo, aqui é o passivo, aqui é o lado esquerdo, aqui tem o lado direito. Aqui, geralmente, onde é a aplicação de recurso, aqui é a origem de recurso. Vamos explicar isso muito bem que a gente vai falando das naturezas das contas, tá? Então, aqui, vem trazendo novamente a relação dos direitos da Companhia Caxumbita. Aqui ele tem a conta banco, conta movimento, um valor de R$2.000 por depósitos. Duplicado a receber, 350. Títulos a receber, ou seja, as notas promissórias, 105. E aluguéis a receber, R$500. Ou seja, essa empresa tem um total de 2.955 de direitos a receber.
Então, ó, aqui, ó, já vão internalizando aí essas contas contábeis. Todas essas são chamadas de contas contábeis. As contas de natureza lá, aqui no caso são natureza devedoras e é do direitos, contas, né, relacionadas a direitos. E as obrigações? Já obrigações, gente, são o quê? Dívidas, tá? Dívidas com outras pessoas. Em contabilidade, tais dívidas, elas são denominadas o quê? Obrigações exigíveis. Isto é, compromissos que serão reclamados exigidos. Ou seja, reclamados exigidos. Um exemplo também, né, que tem o quê? Um pagamento na data do vencimento. Então, que obrigações seriam essas? Temos aqui os fornecedores, é isso? Se o meu fornecedor me fornece mercadoria, eu tenho que pagar por essa mercadoria, né? Então, tá aqui. Ele é um exemplo de uma dívida que a gente tem que pagar no caso, a pagar a terceiros. Empréstimos bancários, por exemplo, se o banco me empresta, eu tenho que pagar aquela parcela todo mês, eu tenho que pagar até quitar aquele empréstimo. Enquanto eu não pagar, eu tenho uma obrigação com aquele banco. Salários a pagar, entre outros. Aqui, nessa das obrigações exigíveis, eu vou explicar também. Porque assim, você vai falar assim, professora, nós também temos aqui, ó, ativo e passivo. Aqui, ó, a gente ainda não estudou sobre o balanço patrimonial, mas que já para ir internalizando, nós vamos sempre estar adiantando esse assunto. No ativo, lembra que nós falamos, temos bens e direitos. Aqui nós temos as obrigações, que são aquelas que a gente fala, as obrigações exigíveis. E aqui temos o PL. Essas obrigações exigíveis, gente, também são conhecidas, tá, como passivos exigíveis. Aí fala, mas professor, aqui não é passivo? Sim, aqui é o passivo total, mas acaba que meio que normalizou se falar passivo, onde é o passivo exigível, acaba que todo mundo fala passivo, mas o certo mesmo é aqui ser passivo exigível, aqui ser passivo, tá? Aqui eu só estou adiantando o assunto que a gente vai seguir mais na frente. Então, vamos lá. Alguns itens aqui que a empresa contabilizou de obrigações. Temos fornecedores, empréstimos bancários, salários a pagar, encargos sociais a pagar, impostos a recolher, financiamentos, contas a pagar. Então, olha, lembra que lá eu falei no direito, você tinha que lembrar sempre, contas a receber, impostos a recuperar. Aqui, você sempre lembrar que tudo que tiver a pagar, tá? A pagar será uma obrigação. E impostos, no caso aqui, a recolher. Esses impostos a recolher ou a pagar, tanto faz, tá? Pertencem às obrigações. Então, é uma forma até mais fácil vocês já identificarem a diferença quando estiver falando uma conta que são de obrigações, mas contas que são de direito. Então, tudo isso tem um valor aqui de obrigação de 1.620. Vamos lá, e como funciona essa composição toda? Olha aqui, ó. Bens e direitos. Ele nos trouxe todos os bens que a empresa Caxumbita elencou, todos os direitos e todas as obrigações. Feito isso, colocou o somatório. Olha aqui, ó. Lembra que nós íamos utilizar? Já nós vamos utilizar esses valores. Bens, temos 1.890. Direito, 2.955. Obrigações, 1.620. Vamos aqui resolver uma questão, por enquanto, para ver se vocês já conseguiram entender sobre a composição do patrimônio, tá? O patrimônio em geral. A contabilidade é uma ciência social, olha aqui relembrando, tá vendo? Na questão, que tem por objeto de estudo o patrimônio, olha bem aqui, já estudamos, das entidades econômico-administrativas. Em relação ao patrimônio, é correto afirmar que as obrigações são valores que a entidade tem a receber de terceiros? Não, né? Se é obrigação, a entidade tem o quê? A pagar, não é isso? Vamos lá. Patrimônio, ainda ser patrimônio, é estudado pela contabilidade nos seus aspectos qualitativos e quantitativos. E isso mesmo, lembra? Nós estudamos lá na unidade 1, os aspectos qualitativos. É o quê? É referente às contas, né? Quando se agrupam de acordo com a sua natureza. Eu até coloquei o exemplo lá da conta caixa.
E quantitativo refere-se aos valores monetários. Eu tinha dado o exemplo lá, inclusive, de 10 mil. Então, realmente, ela é estudada, né? O patrimônio ele é estudado tanto dos seus aspectos qualitativos quanto quantitativos. Então, essa é a correta. Mas vamos ver as outras aqui. O patrimônio para contabilidade é somente o que a entidade possui em forma de bens? Não. Já vimos que é bens, direitos e obrigações. Os direitos correspondem ao capital de terceiros, ou seja, o que a entidade tem a pagar? Não, né? Aqui está totalmente contrário. Aqui já seria uma obrigação. Os bens constituem-se em coisas de propriedade da entidade que estão em poder de terceiro? Não, né? Os bens estão em poder da empresa. Está lá no meu ativo. Então, vamos falar aqui sobre o patrimônio líquido. O que seria o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, gente, ela é a representação dos resultados líquidos. Ou seja, vai ser a diminuição lá, né, do meu ativo menos o passivo. É isso? Aí a gente vai achar o nosso PL. Ou tem a outra equação que a gente vai explicar agora, que é a equação patrimonial. Mas vamos lá. Esse patrimônio líquido, tá? Ele pode ser proveniente de investimento de sócios por meio do capital social ou de lucros acumulados pela atividade da empresa e ainda não distribuídos. Ou seja, aquele lucro que é gerado lá na minha DRE, ele é levado para o meu PL, tá? E distribuído lá, que é o lucro acumulado, é distribuído entre as reservas de lucro, tá? Então, esse que ele quis dizer lucro, ou pode ser por investimento dos sócios, por meio do capital social. Então, mas vamos falar um pouquinho mais de patrimônio líquido. Tu já parou para pensar o quê? Para olhar aquela empresa, geralmente é grandiosa, você olha essa nossa empresa toda brilhosa, que empresa enorme, e já acha, nossa senhora, essa empresa aí, ela tem um investimento, a empresa é milionária, né? Ou você viu aquele amigo que tem aquela casa nova, reformou, comprou um apartamento, comprou um carro zero e fala, nossa, esses daí são ricos, esse daí é rico mesmo. Só que acontece? E se por acaso esse amigo ele acabou de comprar a casa 100% financiada e o carro com praticamente só com 10% de entrada e o restante tudo financiado? E aí? Isso é considerado rico? Então, o que acontece? O patrimônio líquido, ele tem que ser analisado com um todo, tá? Ele tem que ser analisado tanto os bens e direitos, que seria aqui, ó, né? Seriam os bens aqui, quanto às obrigações. As obrigações também têm que ser deduzidas. Então, se ele fez um empréstimo ali, tem que deduzir esse empréstimo também, tá? Então, o patrimônio líquido, ele é esse residual aí, tá? O patrimônio, como eu falei, ele é um conjunto de bens, direitos e obrigações. E para eu analisar um patrimônio líquido, eu também tenho que verificar isso, tá? Então, ó, o meu PL é o quê? É o meu ativo menos o meu passivo. Olha aqui a nossa equação patrimonial. Olha aqui, ó. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, ou patrimônio líquido é igual a bens mais direitos menos obrigações, tá? Então, vocês podem ver essa equação das duas formas, ou até diferente, ou o ativo aqui é igual ao meu passivo exigível mais PL. Então, olha aí, ó, tudo isso tá, equivale à conta, à equação, desculpa, patrimonial. Vamos lá, ó, a equação patrimonial, ela demonstra o quê? Que o total do ativo é igual ao total do passivo. Como já sabemos, o patrimônio, né, bens mais direitos, que são os elementos positivos do patrimônio, menos obrigações, que são os quê? Os elementos negativos do patrimônio. Outra vez, o patrimônio líquido é o que? A diferença entre os elementos positivos do patrimônio e os elementos negativos. Lembra que eu já expliquei lá, né? Que os negativos são os que estão ao lado direito, que são referências contas credoras, que é o passivo, né? E o meu lado esquerdo, que está no ativo, são aqueles, são considerados elementos positivos. Então, novamente,
qual é a fórmula aqui? Seria o quê? PL é igual a bens mais direitos menos obrigações, ou PL é o quê? Ativo menos passivo. Passivo total, é o passivo exigível. Para não achar que é o passivo total, como eu falei, às vezes as pessoas se confundem, porque já dominou, praticamente todos já falam passivo exigível como se fosse só passivo. Então, vamos ver aqui, ó. Lembra lá do nosso cálculo da Caxumbita, da companhia Caxumbita? Olha aqui, temos nossos bens e direitos, né? A soma dos dois deu um valor de total de 4.845. Não é isso? Olha, 1.890 mais 2.955, 4.855. As minhas obrigações, que é o passivo exigível, deu um valor de 1.620. Qual seria o valor do meu PL? E aí? Então, é só fazer a soma, né? A gente sabe que o PL é igual aqui, bens e direitos, bens mais direitos, já sabemos qual é o total dos bens mais direitos ali, né? Que dá o 4.845, menos, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, bens mais direitos, menos as obrigações, que tem um valor ali de 1.620. Logo, meu PL é, vamos verificar aqui, ó, 1.820 mais 2.955 menos 1.620. Então, a soma dos dois está aqui esse valor. O PL é um total de 3.225. Olha aí, ó, a nossa conta equação patrimonial. Então, vamos lá. Lembra que a gente falou que o total do ativo deve ser igual ao total do passivo? Sempre, tá? Total do ativo não pode ser diferente ao total do passivo. Trouxe uma outra questão aqui, questãozinha de prova também. O ativo e o passivo da sua empresa podem ser resumidos da seguinte forma. Tem lá um empréstimos a pagar no valor de 10 mil, fornecedores no valor de 20 mil, máquinas 40 mil, caixa 25 mil, salários a pagar 9 mil. Sabendo que a equação patrimonial, né, PL é o quê? PL igual a ativo menos passivo, ou bens mais direito menos obrigações. Qual é o valor do patrimônio líquido da empresa? E aí? Antes a gente vai somar, né? Quais seriam as contas do ativo aqui? Nós temos máquinas, 40 mil, e temos o quê? É isso? Máquinas e a caixa, né? Conta caixa no valor de 25. Então, temos 65 mil. E do passivo, nós temos, vamos lá, 10 mil mais 20, 30 mil, 39 mil. Isso, vamos colocar 20 mais 10 ali, mais 9. Então, temos 39 mil. Então, quanto que seria lá? Se o meu PL seria igual aqui. Ativo, 65 mil menos 39 mil. Então, PL, temos o que aqui? Se arredonda, né? 65 menos 40 seria 25, mais um aqui, 26. Vamos ver se é isso mesmo. É aqui, ó, 65 menos 39 igual a 26. Valor de 26 mil. Presta atenção que vai cair essa continha. Temos uma outra questão aqui. No balanço patrimonial de uma sociedade empresária, verificou-se que o ativo aumentou 50 mil. Olha bem, ativo aumentou 50 mil durante o ano 2020. E o passivo exigível teve um acréscimo de 30 mil, ou seja, aumentou também. Só mudou aqui para deixar mais difícil, né? De 30 mil. Diante das informações acima, o patrimônio nesse período é a mesma coisa, gente. Vamos lá. PL é o quê? É o ativo menos passivo, não é isso? Quanto que deu ativo? Ele disse que aumentou 50 mil. Então, só acrescentar 50 mil. Eu não sei quanto que tinha, mas eu consigo saber a diferença aqui. E ele falou o quê? Que houve um acréscimo aqui de 30 mil. Então, também os 30 mil. Então, PL é igual a 50 menos 30, temos 20. Então, o que que aconteceu? Houve um aumento de 20 mil reais, tá?
Ah, professora, quanto tinha? Não importa, eu quero saber quanto que aumentou, não importa quanto tinha. Se eu sei que aumentou 50 mil e no outro teve um acréscimo, não importa quanto é que tinha, eu vou querer saber essa diferença. Aqui uma última dica, tá? Temos aqui os conceitos, tá? Alguns sinônimos de ativo e alguns sinônimos do passivo, por exemplo. Então, para o ativo também é conhecido, gente, como capital aplicado. Ele é conhecido também como capital investido, como patrimônio bruto e como investimento. Então, às vezes, fala, meu Deus, para que tudo isso são nomes dados para o ativo. Já do passivo, é conhecido como passivo exigível, como capital de terceiros, como capital alheio, como recurso de terceiros. Então, cada vez, às vezes, nas questões de prova para concurso, eles abordam lá capital alheio. Opa, eu já tenho que saber, se estiver falando de capital alheio, está falando de quê? De passivo, tá? E também tem outras nomenclaturas aqui, sinônimos, desculpa, para o patrimônio líquido. Temos aqui o passivo não exigível, situação líquida, riqueza própria, recursos próprios, capital próprio, tudo isso é conhecido como PL, famoso PL. Vamos lá. Outra coisa, tá? Recordando, já falei que no ativo temos lá os bens, tá? É a soma do quê? Dos bens mais direitos. Já falamos que aqui no ativo trata-se do quê? Da parte positiva do patrimônio. Ele representa o resultado de ações adotadas pela entidade e utilizadas para a obtenção de resultados futuros. Ele encontra-se também no lado esquerdo do balanço patrimonial. Olha aqui, ó, aqui é esquerda, aqui direito, tá? E aqui é que ocorre o quê? A aplicação de recursos, ou seja, onde foi investido o dinheiro. Nós vamos explicar isso aqui bem detalhado quando estiver falando de débito e crédito, tá? E já esse outro lado, é aqui onde estão as obrigações, né? Trata-se da parte negativa do patrimônio. Representa o quê? As dívidas com terceiros, tá? É o lado esquerdo, está no lado direito, olha eu aí também, ó, lado direito, e aqui onde acontece o quê? São representadas como as origens ou fonte de recursos, ou seja, onde se conseguiu o dinheiro. Então, o dinheiro se consegue aqui para ser aplicado aqui no ativo. Ok? Belezinha? Outro detalhe, vamos só falar aqui por cima o conceito de ativo e o conceito de passivo. Isso vai ser abordado lá na unidade 5, tá? O que seria o ativo? O ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Já o passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultados de eventos passados. Professora, fiquei confusa, não se preocupa. Primeiramente, já internalize aí o conceito de ativo e passivo, e lá na unidade 5 a gente detalha para você, tá? E o total aqui, gente, ó, ainda tem essa, tá? O total do ativo é conhecido como o quê? Capital aplicado ou capital total à disposição da empresa. E aqui, o total do passivo é conhecido como passivo total ou passivo exigível mais passivo não exigível. É muita nomenclatura, gente. É só para falar que a contabilidade, ela tem, às vezes, inúmeros termos, inúmeros significados para um conceito só. Então, às vezes, ativo, ok, mas esse mesmo ativo, ele pode ser, tem vários sinônimos, tá? Outra coisa, na contabilidade, você vai ver também, aqui não está tendo muito, mas tem muita abreviação. Então, aqui, patrimônio líquido, por exemplo, a gente fala PL, caixa, geralmente CX, capital social, a gente vai ficar CS. Então, vai se inteirando aí com a contabilidade, tá? Ok. Feito aí esse resumo, vamos agora, aliás, daqui a pouquinho, né, estudar o bloco 2, tá? Lembra que nós falamos que nós dividimos, para não ficar tão extenso esse vídeo, em 2 blocos. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa não entendi, a professora falou muito rápido. É simples, tá? Vai lá e coloca aí no 0,5, chega a ficar lento. Ou, professora, você falou muito devagar, eu não gosto de demorar assim. Não, vai lá no ponto 1,5, acelera o vídeo e pronto, já entende tudo certinho, tá? Qualquer dúvida,
Como eu falei, nós temos aí os tutores para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eles estão realmente para isso. Eles estão por dentro de todo o roteiro, das atividades, continuam entendendo, pode me enviar e-mail, pode mandar mensagem, que eu também posso tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, até mais, até a próxima unidade. Aliás, não, né? Até a próxima unidade, não, tá? A mesma unidade, até o próximo bloco. Daqui a pouquinho, ó, dá um segundinho, ó, aperta um play aí que já tá na próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.